A paz do Senhor, povo de Deus. Deus seja louvado pela vossa vida. Estamos aqui gravando mais uma mensagem aqui no nosso canal no YouTube. E eu já quero agradecer a todos que são inscritos. Que Deus seja louvado na tua vida. E também quero pedir que você que está assistindo e não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no nosso canal. Esse canal tem o objetivo de anunciar a palavra, de pregar a verdade. Tem muitos canais assim, né? Mas não sou mais um canal simplesmente. Meu objetivo é pregar a verdade pura, mensagens curtas, mas com uma objetividade direta e uma mensagem bem centrada para o teu coração. Já quero agradecer por você estar nos assistindo mais uma vez. Agora, a palavra que eu quero deixar aqui como reflexão nesta hora é em Lucas, capítulo de número 22, apenas o verso de número 61. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Todos nós conhecemos a história de Pedro, ou a grande maioria conhece uma boa parte dela. Aqueles que são mais aplicados à leitura bíblica, a estudar o seu contexto, conhecem muito bem a vida de Pedro. Esse contexto, principalmente, é um dos mais conhecidos. E eu estava a meditar nesse texto e desejei gravar essa mensagem para que o senhor e a senhora que me assiste possa meditar e refletir naquilo que vamos transmitir. Primeiro, nós bem sabemos que o Senhor Jesus avisou a Pedro que Pedro iria negá-lo, que Pedro, antes que o galo cantasse, negaria o mestre 3 vezes. Pedro ouviu, ainda retrucou e disse: não, Senhor, contigo eu irei até a morte. E ele vai falando, mas ele não tinha ideia do que estava a falar, pois muitas vezes a gente fala uma coisa sentado e não sustenta quando está em pé. Muitas vezes a gente fala uma coisa no momento bom e no momento da pressão a gente faz exatamente o contrário. A primeira coisa que eu quero deixar para você é essa mensagem. Cuidado com as suas palavras, não se precipite em palavras. Antes de falar, pondere. Como diz o apóstolo Paulo, que as tuas palavras sejam temperadas com sal para saber responder a cada um conforme for útil. Então eu quero te dizer, cuidado, porque o primeiro erro de Pedro foi falar precipitadamente. Se é que eu creio que na mente dele não negaria mesmo a Cristo. Ele falou aquilo porque ele pensou que era aquilo, mas não sabia que estava precipitado. Porque entre o que Pedro diz e o que Jesus afirma, quem é que conhece os corações? Quem é que sabe o que vai acontecer amanhã ou depois? É o nosso mestre. Então eu quero chamar a vossa atenção primeiro, cuidado com as tuas palavras. Segundo, todos nós sabemos que Pedro nega Jesus. A Bíblia diz aqui, que quando prenderam Jesus, que o introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro o seguia de longe. Aí acenderam fogo no pátio e juntos se assentaram. Pedro assentou-se entre eles e uma criada vendo disse: você estava com eles, este homem é deles. E o que é que Pedro diz? Mulher, eu não o conheço. Aí depois ele vai e nega mais uma vez, quando alguém diz: tu és um deles. Mas ele diz: homem, eu não sou um deles. Depois Pedro nega novamente aqui nos versos posteriores, quando a Escritura diz: Pedro respondeu, quando perguntaram: você verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu? Aí Pedro diz o quê? Homem, não sei o que dizes. E logo, ainda estando falando, o galo cantou. Pedro nega a Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus vai saindo da casa do sumo sacerdote, virando-se, olha para Pedro. E no olhar, Pedro, quando olhou para Jesus, sentiu o que fez. E lembrou, como diz o texto, que Jesus havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro negou Jesus, Pedro negou ele 3 vezes, ele disse que não o conhecia, que não era com eles, que não estava com eles, e todo mundo já sabe. Mas tem um detalhe: quando Jesus olhou para Pedro, no olhar de Jesus não estava a condenação, no olhar de Jesus não estava o juízo para Pedro condenatório. O olhar de Jesus foi apenas para lembrá-lo: eu não te disse o que eu havia
lembra do que eu te disse? Eu não te falei, Pedro? E Pedro lembra, e a Bíblia dizia, ele saiu dali e foi chorar amargamente. Ele chorou, desesperou, chorou, se sentiu um nada, se sentiu vazio. É isso que muitos sentem quando tropeçam, quando erram, quando cometem um erro e sabem muito bem do que fez. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus está olhando para você. É essa mensagem que eu quero transmitir. Mesmo Pedro o negando, a Escritura diz que Jesus olhou para ele. Ou seja, Jesus não só olha para quem está do lado dele. Jesus não só olha para quem está junto dele. Jesus também olha para quem o nega. Se você negou Jesus com as tuas atitudes, se você negou Jesus com as tuas palavras, se você anda negando Jesus com o teu comportamento, ele me autoriza a te dizer pela palavra, os meus olhos te olham agora. E eu te lembro, eu te disse que tu eras fraco, eu te disse que tu eras limitado, mas agora te levanta, te corrige, porque eu quero te dar uma nova chance. Como assim uma nova chance? A Escritura diz que Jesus é crucificado, sofre, morre. 3 dias depois ressuscita, e quando encontra, as mulheres vão ao seu sepulcro. Aí Jesus diz para uma delas, olha, vai e avisa aos meus irmãos que eu vou encontrá-los na Galileia, e avisa a Pedro que eu vou lá. Sabe o que ele estava dizendo? Literalmente, eu sou aquele que te dou uma segunda chance. Se você está negando a Cristo com o teu comportamento, com a tua vida errada, com as tuas palavras, desprezando a palavra, desprezando o nome do Senhor, eu quero te dizer, Jesus está olhando para você. E o olhar de Jesus é esse. Lembra do teu erro? Lembrei-me, Senhor. Lembra de que eu havia te dito que vigiasse? Eu lembro, Senhor. Mas agora te levanta, te arrepende, chora, te humilha, e o Senhor te perdoará, e o Senhor te levantará. Quem foi Pedro? Um poderoso instrumento de Deus. Mesmo depois de o ter negado, o Senhor o perdoa e pergunta para ele, tu me amas, Pedro? Se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é que o Senhor fala comigo? Quem o ama cuida daquilo que é dele. Sabe o que Deus manda eu te dizer? Não quero mais saber se você negou, se você está errado. O que eu quero saber é se corrija, se humilhe, se levante, pede perdão a Deus, te ergue do chão e vai fazer o que Jesus disse a Pedro. Cuida das minhas ovelhas, vai cuidar do que é meu, vai te envolver na minha obra, vai mergulhar na minha obra, porque eu te escolhi e os meus olhos estão olhando para você. Receba essa palavra, reflita esta palavra e que Deus te abençoe. Compartilhe, se inscreva aqui no canal, no nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.